Bom dia, nobres colegas vereadores, nossos colaboradores da casa, os internautas que nos acompanham também. Daremos início à nossa sessão ordinária. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereadora Adiel da Silva Vieira. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza, presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Feita a chamada e a número regimental para ler as matérias, senhora presidente. Então, vamos dar início fazendo a leitura, porque há um número suficiente para abrir e fazer apenas a leitura. Regimentalmente, teríamos que ser em 5. Talvez tenhamos vereadores chegando na casa. Então, havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Comunico aos vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Sessão ordinária do dia 25/6/2020, 10 horas. Matérias do expediente. Ata da sessão ordinária número 18 de 2020. Autor, mesa diretora. Ata da sessão ordinária do dia 4/6/2020. Veto número 5 de 2020. Dispõe sobre vetar integralmente o projeto de lei número 83 de 2019, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos e dá outras providências. Veto número 6 de 2020. Autor, prefeito André Granado Nogueira da Gama. Dispõe sobre vetar integralmente o projeto de lei número 9 de 2019, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação infantil no âmbito do município de Armação dos Búzios. Projeto de lei ordinário número 34 de 2020. Autor, prefeito André Granado Nogueira da Gama. Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal de IPTU para os contribuintes de IPVA de veículos licenciados no município de Armação dos Búzios. Requerimento número 17 de 2020. Autor, vereador Cacalho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a relação de todas as atividades esportivas realizadas pela Prefeitura, como o treinamento funcional em praias e praças, escolinhas, atividades nas academias públicas, entre outros, entre os anos 2017 e 2020, contendo a modalidade, o local, dias e horários de realização e os profissionais de educação física responsáveis por cada uma delas, com informações sobre seus vínculos com a administração municipal e registro no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Requerimento número 18 de 2020, vereador Cacalho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a relação de beneficiários do programa Bolsa Atleta no município entre os anos 2017 e 2020, bem como cópia de toda a documentação comprobatória de atendimento aos requisitos. Requerimento número 19 de 2020, vereador Miguel Pereira. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito uma cópia do processo das elevatórias de 100 braças e da Casa de Máquinas. Indicação número 80 de 2020, autora vereadora Joyce Costa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, desenvolva o selo de turismo consciente aos prestadores de serviços turísticos, estabelecimentos comerciais e empresariais que cumpram as medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Indicação 81 de 2020, autor vereadora Joyce Costa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a imediata viabilização de testes para a Covid-19 nas comunidades quilombolas e nos pescadores do município. Solicito ainda a viabilização da entrega de cestas básicas aos quilombolas e pescadores. Indicação 82 de 2020, vereador Niltinho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita uma campanha de informações sobre o Covid-19 em vídeo direcionado aos idosos
e monitoramento por telefone dos idosos cadastrados no município pelo CCI. Indicação 83/2020, vereador Niltinho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo seu prefeito que seja disponibilizado um veículo nos postos de saúde para buscar e levar os pacientes de Covid-19 para fazer exames. Indicação 84/2020. Autor, Comissão Especial Covid-19. Ementa, a comissão que subscreve conforme Resolução 989 de 14 de maio de 2020 solicita ao senhor prefeito que seja disponibilizado kit de equipamentos de proteção individual para todos os servidores municipais, em especial guardas municipais e guarda-vidas, que estão atuantes em suas funções durante a pandemia do Covid-19. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2020, autor seu prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ementa. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 1º da Lei número 922, de 20 de dezembro de 2011. Requerimento número 17 de 2020. Vereador Cacalho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a relação de todas as atividades esportivas realizadas pela prefeitura, como o treinamento funcional em praias e praças, escolinhas, atividades nas academias públicas, entre outros, entre os anos 2017 e 2020, contendo a modalidade, o local, dias e horário de realização e os profissionais de educação física responsáveis por cada uma delas, com informações sobre seus vínculos com a administração municipal e registro no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Requerimento número 18 de 2020, vereador Cacalho, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a relação de beneficiários do programa Bolsa Atleta no município entre os anos 2017 e 2020, bem como cópia de toda a documentação comprobatória de atendimento aos requisitos. Requerimento 19 de 2020, vereador Miguel Pereira. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito uma cópia do processo das elevatórias de 100 braças e da Casa de Máquinas. Indicação 80 de 2020. Vereadora Joyce Costa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, desenvolva o selo de turismo consciente aos prestadores de serviços turísticos, estabelecimentos comerciais e empresas que cumprem as medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Indicação 81 de 2020, vereadora Joyce Costa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a imediata viabilização de testes para a Covid-19 nas comunidades quilombolas e nos pescadores do município. Solicito ainda a viabilização da entrega de cestas básicas aos quilombolas e pescadores. Indicação 82 de 2020, vereador Niltinho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita uma campanha de informações sobre o Covid-19 em vídeo, direcionado aos idosos e monitoramento por telefone, 2 idosos cadastrados no município pelo CCI. Indicação 83 de 2020, vereador Niltinho. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que seja disponibilizado um veículo nos postos de saúde para buscar e levar os pacientes de Covid-19 para fazer exames. Indicação 84 de 2020. Comissão Especial Covid-19. A comissão que subscreve conforme Resolução 989 de 14 de maio de 2020 solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que seja disponibilizado kit de equipamentos de proteção individual para todos os servidores municipais, em especial guardas municipais e guarda-vidas, que estão atuantes em suas funções durante a pandemia do Covid-19. Feita a leitura da pauta, senhora presidente. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos. Pela ordem, vereador Newton César. Registrar a presença do vereador Newton César e o vereador Miguel Pereira. Presenças registradas. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito. Armação dos Búzios, 24 de junho de 2020. Ofício GAPRE
número 481 de 2020. Senhora Presidente, cumprimentando-a nesta oportunidade, em atenção ao requerimento supracitado de autoria da Comissão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal, venho informar uma nova data referente à confirmação do comparecimento do secretário de Turismo e Cultura, Armando, nessa Casa Legislativa, que seria para o próximo dia 25 de junho de 2020, às 10 horas. Tendo em vista que o mesmo participará de uma reunião agendada neste dia, sendo assim, confirmo a presença do senhor secretário para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no próximo dia 2 de julho de 2020, às 10 horas, visando dirimir dúvidas sobre sua pasta. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protesto de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, memorando número 26 de 2020, Armação dos Búzios, 25 de junho de 2020. Assunto: justificativa de ausência na sessão do dia 25 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente, cumprimentando-a respeitosamente, sirvo-me do presente para justificar a ausência na sessão ordinária 25 de junho de 2020, em função de estar acamada. No entanto, reitero meus respeitos aos colegas e solicito a apreciação dos mesmos das matérias de minha autoria. Desde já agradeço a atenção e elevo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gladys Pereira Rodrigues Nunes, vereadora. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho, memorando número 21 de 2020, Armação dos Búzios, 25 de junho de 2020. Assunto: ausência na sessão ordinária. Venho por meio deste informar a Vossa Excelência que, por compromissos particulares e anteriormente agendados, o vereador Valmir Martins de Carvalho não poderá estar presente na sessão ordinária deste dia, 25 de 6 de 2020, estando certo da compreensão de todos e sem mais a tratar no momento, o vereador aproveita a oportunidade para elevar os seus votos de estima e consideração aos novos pares. Atenciosamente, Renata Francisca Peçanha, assistente parlamentar. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Pereira. Adiel da Silva Vieira, memorando 30 de 2020, Armação dos Búzios, 25 de junho de 2020. A presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Senhora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Assunto: ausência. Vimos por meio deste informar que, por motivo de força maior, o vereador Adiel da Silva Vieira não participará das sessões ordinárias no dia 15 nos próximos 15 dias. Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cristina, assistência de gabinete. Feita a leitura do memorando, senhora presidente. Coloco à disposição dos vereadores o balancete do Poder Legislativo, referente ao mês de maio de 2020, e o balancete do Fundo Especial da Câmara, também do mês de maio de 2020. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 4 de junho de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra.
Veto número 5 de 2020. Ementa. Dispõe sobre vetar integralmente o projeto de lei número 83 de 2019, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos e dá outras providências. Apresentação 24 de junho de 2020. Autor, senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ofício GAPRE, número 477 de 2020. Mensagem número 31 de 2020. Vetar integralmente o projeto de lei número 9 de 2020. Senhora Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem número 31 de 2020, que versa sobre vetar integralmente o projeto de lei número 9 de 2020, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação infantil no âmbito do município de Armação dos Búzios. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale-me do ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração atenciosamente André Granado Nogueira da Gama. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito. Mensagem de veto número 31 de 23 de junho de 2020. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, comunico a Vossa Excelência que no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 61 da Lei Orgânica do Município, decidi pelos motivos adiante vetar integralmente o projeto de lei número 9 de 2020. O projeto de lei determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação infantil no âmbito do município de Armação dos Búzios. Consoante se depreende do projeto em análise, o mesmo teve sua respectiva iniciativa através de membros do Poder Legislativo Municipal, tendo sido lançada a mão de determinado instrumento de técnica legislativa para determinar atribuições das secretarias e órgãos da administração. A análise do uso dos referidos artigos do projeto de lei epigrafado leva à conclusão lógica de que se tratam de matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo, que, por certo, ensejaria sua irregularidade por vício de natureza formal, uma vez que invade a competência discricionária do chefe do Executivo quanto à verificação da oportunidade e da conveniência do ato administrativo em prol do interesse público, além de deixar de observar o disposto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, em especial seu inciso 3º. Matéria de iniciativa do Executivo. Artigo 53. São de iniciativa privativa do Poder as leis que disponham sobre as seguintes matérias: quantitativo de cargos, empregos e funções públicas na administração municipal, ressalvado o disposto no artigo 40, inciso 4º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento ou reajuste de sua remuneração. Criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Concessão de subvenção ou auxílio, ou que de qualquer modo aumente a despesa pública. Regime jurídico único dos servidores municipais. A iniciativa privativa do poder do prefeito na proposição de leis não elide o poder de emenda na Câmara Municipal. A sanção do prefeito não convalida a iniciativa da Câmara Municipal nas proposições enunciadas neste artigo. Registre-se ao ensejo que mesmo a sanção a projeto de lei no qual se tenha constatado vício de iniciativa não seria apta à convalidação da norma que se introduziria no ordenamento jurídico, como se infere do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. O de respeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a afirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Igualmente dignos de registro são os comentários de Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional 12, São Paulo, ata 2002, 532, a respeito de tal assunto. Acreditamos não ser possível suprir o vício de iniciativa com a sanção, pois tal vício macula de nulidade toda a formação da lei, não podendo ser convalidada pela futura sanção presidencial.
Neste diapasão, o processo legislativo no tocante ao projeto de lei já citado está eivado de vício de natureza formal, haja vista a imperiosa necessidade de iniciativa do procedimento pelo chefe do Poder Executivo Municipal. No mais, outro fato relevante é que quando o Poder Legislativo, dentro de um ato legal de criação de leis, infringe e interfere diretamente no poder de administrar do Executivo, temos a notável interferência na devida separação dos poderes, ora tão resguardada pela Constituição Federal de 1988. Conclusão. Diante de todo o exposto, conclui-se que a medida legislativa de número 9 de 2020, oriunda da Câmara Legislativa Municipal de Armação dos Búzios, está eivada de vício, tornando-o inconstitucional, razão pela qual este chefe do Poder Executivo dá veto integral ao projeto de lei número 9 de 2020. Receba, Vossa Excelência e seus dignos pares, a certeza da minha estima e elevada consideração. André Nogueira da Gama, prefeito. Veto número 6 de 2020. Ementa, dispõe sobre vetar integralmente o projeto de lei número 9 de 2019, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para vaga nas creches de escola de educação infantil no âmbito do município de Armação dos Búzios. Apresentação em 24 de junho de 2020. Autor, senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 9 de junho de 2020. Ofício GAPRE, número 474, 2020. Referência. Mensagem número 30 de 2020. Vetar integralmente o projeto de lei número 83 de 2019. Senhora Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa a mensagem número 30 de 2020, que versa sobre vetar integralmente o projeto de lei número 83 de 2019, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos e da outra providência. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale-me do ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem de veto número 30 de 18 de junho de 2020. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, comunico a Vossa Excelência que no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 61 da Lei Orgânica do Município, decidi pelos motivos adiante vetar integralmente o projeto de lei número 83 de 2019. O projeto de lei dispõe sobre a divulgação da lista de espera para consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos e da outra providência. Consoante se depreende do projeto em análise, o mesmo teve sua respectiva iniciativa através de membros do Poder Legislativo Municipal, tendo sido lançado mão de determinado instrumento de técnica legislativa para determinar atribuições das secretarias e órgãos da administração. A análise do uso referido ao artigo do projeto de lei epigrafado leva à conclusão lógica de que se tratam matérias de iniciativa privada do chefe do Executivo, que, por certo, ensejaria sua irregularidade por vício de natureza formal, uma vez que invadem a competência discricionária do chefe do Executivo quanto à verificação da oportunidade e da conveniência do ato administrativo em prol do interesse público, além de deixar de observar o disposto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, em especial seu inciso 3º. Artigo 53. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre as seguintes matérias. 1. Quantitativo de cargos, empregos e funções públicas na administração municipal, ressalvado o disposto no artigo 40. 2. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento ou reajuste de sua remuneração. 3. Criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e órgãos de administração direta, indireta e fundacional. 4. Concessão de subvenção ou auxílio ou que de qualquer modo aumentem a despesa pública. 5. Regime jurídico único dos servidores municipais. A iniciativa privativa do prefeito na proposição de leis não elide o poder de emenda da Câmara Municipal. 2. A sanção do prefeito não convalida a iniciativa da Câmara Municipal nas proposições enunciadas neste artigo. Registre-se ao ensejo
que mesmo a sanção a projeto de lei no qual se tenha constatado vício de iniciativa não seria apta à convalidação da norma que se introduziria no ordenamento jurídico, como se infere do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Igualmente dignos de registro são os comentários de Alexandre de Moraes a respeito de tal assunto. Neste diapasão, o processo legislativo, no tocante ao projeto de lei já citado, está eivado de vício de natureza formal, haja vista a imperiosa necessidade de iniciativa do procedimento pelo chefe do Poder Executivo Municipal. No mais, outro fato relevante é que quando o Poder Legislativo, dentro de um ato legal de criação de leis, infringe e interfere diretamente no poder de administrar do Executivo, temos a notável interferência na devida separação dos poderes, ora tão resguardada pela Constituição Federal de 1988. Dos parâmetros políticos sociais. Outro fato a ser observado é quando a norma que busca efetivação legislativa adentra no campo político-social. É fato notório que a medida legislativa aqui, sob análise, busca, além da criação de função administrativa, uma exposição do paciente ao qual necessita da prestação do serviço. A exposição ao qual terá o munícipe de ter sua vida íntima exposta por publicidade de marcação de determinada especialidade médica não é um método efetivo de se garantir informação. A eficácia de tal medida gera mais desgaste e constrangimento do que eficiência de sistema. Assim, resta demonstrada mais um fato a qual traz peso a decisão de veto total da matéria. Outro sim, a aprovação de medida a qual visa adentrar no campo da saúde não pode ser aprovada sem a realização de um estudo, junto aos profissionais da área, sobre a eficácia e eficiência de tal medida. Vale ressaltar que a maioria de consultas e exames médicos são agendadas com base não somente na ordem de pedido, mas também da gravidade e complexidade de cada caso. Logo, a divulgação de lista de espera virtual, a qual não segue parâmetros de ordem de pedido e sim de complexidade, a necessidade de cada paciente pode gerar uma instabilidade social. Assim, portanto, o exposto nota-se que a medida legislativa não corresponde à expectativa de relevante valor social, podendo sua aprovação ser temerária e ineficaz. Conclusão. Diante de todo o exposto, conclui-se que a medida legislativa de número 83 de 2019, oriunda da Câmara Legislativa Municipal de Armação dos Búzios, está evada de vício, tornando inconstitucional, razão pela qual este chefe do Poder Executivo resolve dar veto integral ao projeto de lei número 83 de 2019. Receba Vossa Excelência e seus dignos pares a certeza da minha estima e elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Josué Pereira. Registrar a presença do vereador Josué Pereira dos Santos. Presença registrada. Quero convidar, então, nosso vereador Josué, primeiro secretário, para assumir a primeira secretaria e continuar a leitura dos projetos. Obrigada, vereador Cacalho, pela contribuição. Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, ofício GAPRE de número 478/2020, referente à mensagem de número 32/2020, Armação dos Búzios, 23 de junho de 2020. Senhora Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 32/2020, que dispõe sobre a concessão de benefício fiscal de IPTU para os contribuintes de IPVA de veículos licenciados no município de Armação dos Búzios e da outras providências. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares,
Vale-me do ensejo para renovar, protege de elevado estima e de cinta consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os, sirvo-me da mensagem para submeter a elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício fiscal de IPTU para os contribuintes de IPVA de veículos licenciados no município de Armação dos Búzios. O mencionado projeto de lei em apreço versa combate aos problemas advindos pela pandemia do coronavírus que impactam na economia municipal, nacional e mundial. A necessidade de aumento de arrecadação do município de Armação dos Búzios e por ser imperativo e premente que o governo do município de Armação dos Búzios adote medidas urgentes e extraordinárias para minimizar os efeitos que comprometam as finanças privadas e em decorrência das finanças públicas. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar Vossas Excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. O prefeito do município de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições que são conferidas, considerando os problemas advindos pela pandemia do coronavírus que impactam a economia municipal, nacional e municipal, considerando necessidades de aumento de arrecadação do município de Armação dos Búzios, considerando ser imperativo e premente que o governo municipal de Armação dos Búzios adote medidas urgentes e extraordinárias para minimizar os efeitos que comprometam as finanças privadas e, em decorrência, as finanças públicas. Artigo 1º. Será concedido desconto no valor de IPTU ao contribuinte que apresentar comprovante de pagamento de IPVA de veículos licenciados no município de Armação dos Búzios, sem prejuízo de outras limitações legais, obedecendo os seguintes critérios e condições. Inciso 1º, 40% do valor do IPVA no ano subsequente à data de transferência ou licenciamento para o município de Armação dos Búzios de veículo automotor inicialmente licenciado em outro município. Inciso 2, 20% do valor do IPVA nos demais exercícios seguintes, desde que respeitadas as condições do inciso anterior. Inciso 3º, 20% do valor do IPVA para veículos automotores que já se encontram licenciados no município para o exercício seguinte ao da entrada na vigência dessa lei. Em parágrafo 1º, a base de cálculo para aplicação do percentual previsto no caput será exclusivamente o valor do imposto sobre a propriedade de veículo automotor. IPVA efetivamente pago, independentemente do valor inicialmente lançado. Parágrafo 2º, o benefício fiscal abrangerá todas as categorias de veículos que realizem recolhimento de IPVA. Artigo 2º, o requerimento poderá ser realizado pelo comprador do veículo ou seu representante legal, disponível no setor de protocolo ou pelo site da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, anexando os seguintes documentos. Inciso 1º, cópia de pagamento de IPVA do exercício referência pago. Inciso 2º, cópia de documento de propriedade de veículo atual, CRLV, constando o município de Armação dos Búzios. Inciso 3º, cópia de ficha de espelho de carnê de IPTU, para a qual solicita o desconto. Artigo 3º, o crédito de IPTU que trata essa lei só será efetivado após o IPVA ser integralmente pago e a inscrição imobiliária indicada não possuir débitos. Parágrafo 1º, a não quitação integral do IPTU dentro do respectivo exercício de cobrança implicará na perda do benefício concedido, sujeitando a inscrição do débito em dívida ativa pelo valor total de lançamento, sem prejuízo dos acréscimos legais e desconsiderando-se qualquer redução obtida com os créditos de IPVA. Parágrafo 2º. Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior, o contribuinte perderá todo o crédito resultante do benefício fiscal existente, já utilizado ou não. Artigo 4º, não será exigido nenhum vínculo legal entre o proprietário do veículo e o da inscrição imobiliária por ele indicada. Artigo 5º,
Para que o desconto seja aproveitado no exercício subsequente, deverá o contribuinte requerer até o dia 31 de outubro, obedecendo todos os requisitos legais. Parágrafo único. Os créditos recebidos após a data prevista no caput desse será considerado sucessivamente para lançamento no ano posterior. Artigo 6º. O limite máximo de crédito para desconto do IPTU terá o seguinte limite. Inciso 1º, 50% do valor do IPTU cobrado no mesmo exercício de pagamento de PVA apenas no primeiro ano de concessão de benefício fiscal. Inciso 2º, 20% nos demais anos, sejam estes alterados ou contínuos, independentemente de quaisquer condições. Parágrafo único. Os créditos recebidos referentes ao PVA não serão cumulativos com outros benefícios fiscais. Artigo 7º. Para efetivação do desconto disposto nessa lei, deverá ser considerado, inciso 1º, o pagamento de PVA apresentado, que só poderá contemplar e ser vinculado a uma única inscrição imobiliária. Inciso 2º, o contribuinte poderá vincular mais de um crédito de PVA para uma inscrição imobiliária, não excedendo o limite disposto no artigo anterior. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Armação dos Búzios, 23 de junho de 2020, Prefeito André Granado Nogueira da Gama. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador João Carlos Alves de Souza, requerimento de número 17/2020. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 118, parágrafo 3º do Regimento Interno, requer adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a relação de todas as atividades esportivas realizadas pela Prefeitura, como o treinamento funcional em praias e praças, escolinhas, atividades nas academias públicas, entre outros, entre os anos de 2017 e 2020, contendo a modalidade, o local, dias, horários e realização e os profissionais de educação física responsáveis por cada uma delas, com informações sobre seus vínculos com a administração pública, registro no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Justificativa é de conhecimento de todos que a Prefeitura Municipal oferece atividades esportivas em diversas modalidades para os cidadãos buzianos em vários bairros. Essa louvável iniciativa é de extrema importância para o município e todos que têm acesso a esses projetos. A atividade física tem efeitos benéficos à saúde física e mental de quem a prática, quando realizada de maneira correta, responsável e acompanhada por um profissional devidamente qualificado e habilitado para exercer essa função, devido à importância da presença de um profissional de educação física durante a realização dessas atividades, que este requerimento está sendo apresentado para que todos os vereadores tenham acesso a informações que permitam que esta Casa Legislativa garanta a estes projetos de extrema importância sejam realizados com total responsabilidade e segurança para os participantes. Sala de Sessões, 24 de junho de 2020, vereador autor João Carlos Alves de Souza. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador João Carlos Alves de Souza, requerimento de número 18/2020. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, requer da adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a relação dos beneficiários do programa Bolsa Atleta no município entre os anos 2017 e 2020, bem como cópia de toda a documentação comprobatória de atendimento aos requisitos. Justificativa: transparência pública, dever dos governantes, direito dos cidadãos. O município de Armação dos Búzios dá a muitos atletas jovens, talentosos, dedicados e apaixonados pelo esporte, e como representante do Poder Legislativo, é nosso dever garantir que o poder público alcance esses jovens com incentivos e apoio para que possam seguir o sonho de serem atletas profissionais, e a Lei de número 816, de 21 de dezembro de 2010, que instituiu o programa Bolsa Atleta em nosso município, é uma ferramenta muito útil nesse objetivo. Como vereadores, uma das obrigações dos membros dessa casa é acompanhar e fiscalizar o emprego de ferramentas tão importantes como esta, e o objetivo deste requerimento é trazer a esta casa informações sobre o que estão sendo realizados em seleções dos beneficiários, a fim
de juntos criarmos e seguirmos mecanismos para, e sugerirmos mecanismos para facilitar o acesso de jovens e atletas a este programa. Sala de sessões, 24 de junho de 2020, vereador autor João Carlos Alves de Souza. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Miguel Pereira de Souza, requerimento de número 19/2020. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, requer a dota mesma, envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando cópia do processo das elevatórias de Sem Braças e Casa de Máquinas. Justificativa: qual foi o valor destinado aos serviços, quanto custou a fase de número 1, Casa de Bombas de Sem Braças, fase número 2, Casa de Bombas da Rua Mercedes, quanto sobrou e por que não foi concluída as obras de elevatória, QF, quadro de força e o quadro automatizado com magnéticas e gerador. Sala de sessões, 24 de junho de 2020, vereador autor Miguel Pereira de Souza. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 80/2020, a vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indicador da mesa, envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, desenvolva o selo de turismo consciente aos prestadores de serviços turísticos, estabelecimentos comerciais e empresariais que cumprem as medidas para efetivar a proliferação do novo coronavírus. Sala de sessões, 24 de junho de 2020, justificativa. A presente solicitação visa estimular as boas práticas no que diz respeito à prevenção do novo coronavírus, Covid-19. Sabemos da importância de retomarmos as atividades econômicas. No entanto, é fundamental que a reabertura seja feita com muita cautela e observando todas as normas de segurança. A ideia é conceder aos empresários, comerciantes e fomentadores do turismo o selo Turismo Consciente, conferindo credibilidade aos estabelecimentos que, comprovadamente, através de critérios a serem criados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, atestem as medidas de segurança necessárias para a prevenção ao novo coronavírus Covid-19. O turista também poderá indicar os estabelecimentos que se adaptaram e adotaram tais medidas de segurança. A medida vai dar mais tranquilidade ao consumidor em tempos de pandemia, uma vez que o selo indicará que todos os cuidados para evitar a propagação da doença estão sendo tomados naquele local. Assim, submetemos a apreciação dos nobres pares à presente indicação, sala de sessões de 24 de junho de 2020, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 81/2020, a vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a dota mesa ao envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando imediata viabilização de testes para a Covid-19 nas comunidades quilombolas e nos pescadores do município. Solicito ainda a viabilização da entrega das cestas básicas aos quilombolas e pescadores. Justificativa: diante do aumento dos infectados pela Covid-19 nas comunidades tradicionais, solicito imediata testagem nesses grupos, bem como a entrega de cestas básicas aos mesmos, que diante de tal pandemia sofreram impacto em suas produtividades. Assim, submetemos a apreciação dos nobres pares à presente indicação, sala de sessões de 24 de junho de 2020, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Nilton César Alves de Almeida, indicação de número 82/2020. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a dota mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que seja feita uma campanha de informações sobre a Covid em vídeo direcionado aos idosos e monitoramento por telefone dos idosos cadastrados no município pelo CCI. Justificativa: referida indicação faz necessária para que os idosos estejam a par de forma completa dos riscos e prevenções em relação ao Covid-19,
Peço que tais medidas sejam informadas por vídeos explicativos para um melhor entendimento de todo o público da melhor idade do CCI e da cidade. Serão utilizados os canais de mídias sociais pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e a Prefeitura para divulgação utilizando a mesma pasta e campanha informativa. Será feito um monitoramento desses idosos por telefone sobre a atual situação que se encontram. É preciso amarrarmos essa campanha de prevenção a essa ação ao idoso, pois muitos tornam-se vítimas do vírus e encontram-se sozinhos em distanciamento social. Sendo só para o momento, solicito a aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões de 24 de junho de 2020, vereador doutor Newton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida, indicação de número 83/2020. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo vídeo expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que seja disponibilizado um veículo nos postos de saúde para buscar e levar os pacientes de Covid-19 para fazer exames. Justificativa, a referida indicação faz-se necessária para que os pacientes que já tenham sido diagnosticados com Covid-19 possam ser pegos em casas para realizarem exames e testes e retornarem ao lar em um veículo da Prefeitura designado ao transporte de pacientes com agendamento prévio. Essas medidas de transporte personalizado dão melhor comodidade ao infectado, evitando assim a propagação do vírus nas vans e ônibus quando o paciente não tiver veículo próprio. Prevenção é a melhor ação para a não propagação do vírus. Sendo só para o presente, solicito a aprovação da matéria em epígrafe, sala de sessões de 24 de junho de 2020, vereador autor Newton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão Especial Covid-19, indicação de número 84/2020, senhora presidente, a comissão que subscreve, conforme resolução de número 989, de 14 de maio de 2020, solicita ao senhor prefeito que seja disponibilizado kit de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os servidores municipais, em especial guardas municipais, guarda-vidas, que estão atuantes em suas funções durante a pandemia do Covid-19. Justificativa, esta proposição tem como objetivo solicitar ao Poder Executivo a distribuição de equipamentos de proteção individual, EPI, para o funcionalismo público do nosso município. Desta forma, para garantir melhores condições de segurança para o trabalho de todos os servidores municipais, em especial profissionais de saúde, guarda municipal e guarda-vidas, solicito ao Executivo Municipal o fornecimento de kit de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas e álcool em gel, com o objetivo dos servidores utilizarem o EPI nos atendimentos às ocorrências que envolvam aglomerações de pessoas, abordagens e ao atendimento à pessoa com suspeita de Covid-19. Vale ressaltar que esse kit de EPI tem como objetivo evitar a proliferação do vírus, visando a saúde de nossos servidores municipais. Ademais, destaca-se que o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que assegura como direito do trabalhador, além de outras coisas que visem a melhoria de sua condição social, a redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. No caso dos profissionais da saúde, guardas municipais e guarda-vidas, que estão expostos a riscos inerentes à profissão, essencial o uso, neste momento, de materiais de proteção para continuar com as ações já realizadas e implantar novas ações com o objetivo de reduzir o risco à saúde desses agentes. Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal pronto atendimento também aos nobres pares, aprovação da presente indicação, sala de sessões de 24 de junho de 2020, vereadores que compõem a Comissão Especial Covid-19, vereador João Carlos Souza dos Anjos, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, vereador Adiel da Silva Vieira. Senhora presidente, feita a leitura das matérias na íntegra.
Passamos, então, nesse momento, aos 5 minutos, para um pequeno expediente referente às matérias que estão na pauta de hoje. Eu sou a primeira oradora, então quero falar sobre a minha indicação que faço para um atendimento às comunidades tradicionais, como os quilombos e os pescadores. Nós fizemos uma live ontem, com a secretária de Cultura, secretária do Estado de Cultura, a senhora Daniele Barros. E a gente teve presente conosco a Elizabeth, que é presidente do Quilombo da Bahia Formosa. E, para meu espanto, eu esperava que o poder público tivesse feito algum tipo de mapeamento, pelo menos com as comunidades tradicionais. Eu ouvi da presidente que nenhuma política pública municipal nesse sentido, no que tange a questão de testagens, no que tange na questão de um subsídio com a cesta básica, que eles não foram procurados, pelo menos as famílias catalogadas, cadastradas nessa comunidade tradicional. E a gente teve recentemente a perda da dona Uia, presidente de honra do Quilombo da Rasa, e a gente não quer ter mais perdas de ninguém. Mas essas comunidades, elas têm a garantia também, por lei federal, de políticas públicas para direitos de minoria. E a gente aqui, enquanto município, não pode deixar de ter uma política de assistência a essas comunidades. Também faleceu o pescador, que a gente ouviu falar também da Rasa, que também foi de Covid. Então, essas comunidades precisam de uma atenção específica, assim como toda a população, mas nós temos essas famílias que são cadastradas. Nós temos, por exemplo, a colônia de pescadores, né? Então, tem lá o registro dos pescadores, aqueles que estão na ativa, os que já são aposentados também, mas nós temos, pela cultura ou pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o cadastro dessas comunidades quilombolas. Não é difícil chegar nesse cadastro, mas alguma coisa tem que ser feita. É muito triste ouvir de uma presidente de uma comunidade que tem respeito no Estado, que tem respeito no governo federal, tanto a comunidade da Rasa quanto a da Bahia Formosa, de que não estão tendo assistência, de que não foram procurados pós o óbito da dona Uia, por exemplo, pós o óbito do senhor Fiinho, né? Conhecido como Fiinho na Rasa, pescador, e também não foi procurado. A comunidade em si, eu não sei se a colônia Z23 foi procurada, mas esse tipo de política a gente não pode deixar passar. O município tem que atender. Então, para a gente fica vergonhoso participar ou ouvir de uma comunidade tradicional que não teve acesso. E o vereador Newton precisou sair, mas tem uma indicação dele também na pauta, que eu acho importante, porque tem idosos do Centro de Convivência do Idoso que não receberam a cesta básica, vereador. Não receberam uma cesta. A gente vai, conversa com um, conhece outro. Olha, vereadora, até hoje eu não recebi. Tem gente que eu já ouvi aí dizer que recebeu a segunda, a terceira, mas eu não recebi nenhuma. Mas você está cadastrado? Eu sou parte do Centro de Convivência do Idoso, mas ninguém me abordou, ninguém chegou até mim. Então, precisamos ter esse debate, precisamos conversar para que os aparelhos, os CRAs, o CREAS, eles funcionem. Precisam funcionar. E no mais eu falo os meus 15 minutos depois. Obrigada. Passo agora as considerações também para o uso do pequeno expediente ao vereador Cacalho. Bom dia, presidente, vereadores. Presidente, falar sobre o meu requerimento, são 2 requerimentos. E dizer que o requerimento nada mais é do que um pedido de informações. O vereador, para ter um bom trabalho nessa casa, tem que ser bem informado, tem que ter informações.
É um requerimento que pessoas têm me questionado muito nas ruas em relação a algumas atividades feitas pela Secretaria de Esporte, e muitas vezes a gente não consegue responder por falta de informações. O requerimento é apenas isso. O vereador ficar informado não só eu, como autor do requerimento, mas que possa informar a todos os vereadores. Portanto, eu peço aos senhores que aprovem o requerimento para que a gente possa ter esse tipo de informação para quando for questionado aqui ou nas ruas em relação a essas atividades na Secretaria de Esporte, a gente tenha a condição de responder e informar melhor o cidadão buziano. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Convido. Som. Antes de passar ao vereador Newton César, a Comissão dos Direitos da Mulher, Criança e Adolescente, memorando número 8/2020, solicita o empréstimo do plenário para a realização do Fórum de Debate O Cuidado com os Idosos em Tempo de Coronavírus. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho através deste solicitar que a presidência dessa casa nos empreste o plenário no dia 29 de junho de 2020, a partir das 9 horas, para que possamos realizar um fórum de debate, o cuidado com os idosos em tempo de coronavírus. Solicito também que seja feita a transmissão ao vivo do fórum nas respectivas redes sociais da Câmara Municipal. Sendo isso, estado presente, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Newton César Alves de Almeida, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso. Então, coloco em votação a utilização para a comissão fazer um fórum no dia 29. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Newton César, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, assistentes presentes, bom dia. Alegria de estar de volta a casa. Passei por momentos difíceis de saúde, mas estamos aí, retornando aos nossos trabalhos. Beleza, presidente, quero fazer uma explanação aqui referente à minha indicação, que muitos sabem que eu fui contaminado com o Covid-19, um vírus, e aí eu passei muito mal e vi que quando eu ia ao médico, eu tinha que fazer, depois tinha outros lugares para poder fazer outros exames, tipo a tomografia e tudo mais. E graças a Deus eu tenho um veículo. E o meu assessor, meu amigo, me levou até esses locais. E mesmo com muitas dores no corpo e tudo mais, eu vi que ali muitas pessoas que estavam acometidas também da mesma situação de contaminação do vírus estão com dificuldades. Muitas famílias que não têm um automóvel, não têm um meio de transporte, se locomover para fazer exames, para fazer a tomografia, para fazer raio-x do tórax, porque muitos atinge, esse vírus atinge muito o pulmão, a parte da pneumonia. Então, senhor presidente, eu faço essa indicação pedindo ao executivo para que tenham, que disponibilize carros nos postos, para que essas pessoas, que já que nós vamos fazer vários polos em vários bairros já estão acontecendo, para que essas pessoas que vão precisar fazer esse exame não pegue uma lotada, não pegue a van, não pegue o ônibus, porque aí o risco de transmissão é maior. E a gente vê que a pessoa também já está debilitada com aquela situação de dor no corpo, de dor de cabeça, muitos com diarreia e tudo mais, os sintomas são muito fortes, e acabam ali, tendo uma dificuldade muito grande.
Então eu peço aí ao Executivo para que possa olhar com carinho essa indicação que faço, porque tem muitas pessoas que têm seus automóveis, né, tem um meio de transporte, tem uns amigos, mas muitas delas não têm, né, até mesmo indo com criança no médico e tudo mais. Então seria interessante, seria muito importante que a Prefeitura disponibilizasse esses veículos para poder atender e dar o suporte a essas pessoas que estão contaminadas nesses exames. A segunda indicação que faço, senhora presidente, é sobre o monitoramento dos idosos da nossa cidade, né? Nós temos ali o Centro de Convivência dos Idosos e, ao passar por ali, vi que muitos idosos moram sozinhos. Muitos idosos têm dificuldades de poder ir para o banco, de poder ficar em casa, de poder... Então, o Centro de Convivência dos Idosos, né? O nome já diz, convivência. Então, essa convivência tirava os idosos de casa, fazia com que os idosos tinham uma vida, uma qualidade de vida melhor, porque eles se relacionavam com as pessoas, né? As atividades que eram apresentadas ali eram oferecidas para eles, atividades lúdicas, né? E nós fazíamos vários passeios, vários entretenimentos com os idosos, e aí fazia com que eles levassem uma vida melhor, uma qualidade de vida, né? A gente aumentava ali, com certeza, anos de vida dos nossos idosos. E hoje, com esse isolamento social que nós estamos tendo, vereador Dom, muitos idosos estão tendo dificuldades. Muitos idosos, infelizmente, não recebem uma ligação dos seus familiares. E aí se faz necessário o poder executivo, nesse momento, colocar os seus profissionais para, né, fazer a ligação para esses idosos, né, assistente social, psicólogo, estar conversando com o idoso para saber se ele está precisando de alguma coisa, de alguma assistência. Então, eu vejo que é super importante o Poder Executivo, neste momento, estar, né, entrando com essa intervenção e tendo esse cuidado, porque os idosos, né, que já trabalharam muito pela nossa cidade, precisam agora dos nossos cuidados, precisam agora da nossa atenção. E assim faça essa indicação para que nossos idosos possam realmente ter um acompanhamento profissional nessa área e que a gente possa estar cuidando daquilo que é nosso patrimônio, nossos idosos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Newton César. Encaminho os projetos de veto e o projeto de lei ordinária para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nesse momento, passamos para o grande expediente. Primeira oradora sou eu de novo, né? Então, fazendo uso da minha fala dos 15 minutos. Eu coloquei uma outra indicação na pauta de hoje, que é sobre um selo de turismo consciente. Por que isso? A gente vê em outros municípios e aquilo que a gente percebe, o que é bom, a gente deve compartilhar. E outros municípios estão aderindo até numa conscientização, pensando já numa flexibilização futura, mas para que todos os meios, seja o comércio de lojas, seja bar e restaurante, na gastronomia, seja a questão da hotelaria, que todos cumpram com os protocolos mínimos de segurança. Aí Vassouras, eu vi isso, recebi no meu WhatsApp, o município de Vassouras instituiu o selo Turismo Consciente. E tem dado uma ampla divulgação em redes sociais, nas plataformas digitais, e feito essas reuniões com todos os protocolos junto à cidade, os fomentadores, todos o do comércio da cidade. E eu achei muito interessante, porque nós precisamos, principalmente, despertar naquele possível turista, que a gente não sabe quando é que começa a voltar, que ele se sinta numa cidade segura. Numa cidade em que os casos estão controlados,
numa cidade que, ainda que tenhamos os casos, esses sejam vencidos, as pessoas sejam curadas, restabelecidas, que tenha o número de óbitos menor, justamente por causa dos protocolos, dos parâmetros que estão sendo e as diretrizes que estão sendo colocadas e seguidas, cumpridas. E quando a gente fala de turismo, a gente pensa que durante um bom tempo, talvez a gente não tenha mais o turismo internacional, mas a gente tenha o turismo nacional, o turismo mais de perto, de cidades mais próximas, e que vai ficar durante um bom tempo entre nós aqui, o turismo nacional. Então, você pega agora ali Arraial do Cabo, e aí eu vi até uma postagem do Dr. Rafael Badini, suspendendo qualquer possibilidade de que as pousadas e hotéis façam diárias, né, façam pacotes, reservas, por enquanto está proibido, até que o município cumpra os protocolos mínimos exigidos pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? O que eu vejo, senhores? O que eu vejo é que, infelizmente, nós não sabemos o protocolo. Nós não sabemos. A gente tem município aí vizinho, outros estados, que estão colocando parâmetros como cores para retorno, isso baseado, comparado à taxa de ocupação dos hospitais, dos leitos de enfermaria, dos leitos de UTI. E aí eu tenho que parabenizar até o prefeito de Iguaba Grande, porque ele teve a coragem e foi para a rede social, fez uma live, e na live ele chamou o chefe da epidemiologia, o procurador, o secretário de saúde, o secretário de fazenda, e ele participou e ele disse, olha, o nosso protocolo é esse. Bandeira vermelha, cor vermelha. Se nós chegarmos a uma ocupação, uma demanda de 80% dos leitos do hospital. E bandeira verde para menos de 30%. Bandeira amarela até 55%. Mas tem um protocolo. Vai se flexibilizar? Tudo bem. Mas qual é o protocolo? Baseado nos leitos que nós temos no hospital, baseado nessa taxa de ocupação da enfermaria. Porque se colapsar, se criar um colapso, nós não temos o número suficiente. Nós temos 12 salas preparadas, 12 leitos preparados com respiradores para pessoas com o Covid, com a Covid. Mas se colapsar, nós não temos mais. Aí tem que depender de uma vaga, principalmente de UTI, porque nós não temos UTI, depende de uma vaga no Rio de Janeiro, cidades vizinhas, Cabo Frio, mas depende da vaga. Então, o que a população está atônita e que nós, vereadores, não sabemos é qual é o protocolo. Uma coisa que eu não sabia, nem todo mundo que vai ao hospital com sintoma, ele sai de lá e às vezes não faz o teste, porque não está no dia 5, no dia 6. E tem essa coisa também que a população não sabe, Niltinho. O chefe da epidemiologia sabe, olha, vereadora, se fizer no 5º dia, se fizer no 6º dia, talvez vai acusar negativo. Porque tem a questão da soropositividade, tem a questão do teste que pode ser, que é o SWAP do cotonete, que é a partir do 5º ou 6º dia. Tem a questão da soropositividade, que é a do sangue, para saber se você já teve, se você já passou pelo vírus, mas agora você destertou alguma no seu sangue, né? Você tem uma... Como é que se dá o nome? Não é reação, não, mas você tem uma certa imunidade até posterior, mas você tem no seu sangue, talvez, o que eles hoje vão trabalhar para uma vacina futura. Então, anticorpos, isso mesmo. Então, esse protocolo é que a população não sabe, e é difícil para a gente entender. E, às vezes, a gente até pode falar errado por não entender. Mas quem vai dizer para a gente? É a equipe médica,
Quem é que vai instruir? É a chefe da epidemiologia. Aí, se falar em numa flexibilização em que a gente não tem esses protocolos, que a população não sabe, tem uma família lá dentro de Sem Braças que ela disse assim, Joyce, nós estamos com sintoma, mas há quantos dias vocês estão sentindo? Há 3 dias. Então faz o seguinte, vai lá no postinho. Vai lá no postinho e fala tudo, relata tudo. Aí ela disse que foi. Porque eu pedi instrução à epidemiologia. O que essa senhora tem que fazer? Pede para ela ir no postinho. Ela disse assim, Jorge, cheguei no postinho e não quiseram nem me ouvir. Então, tem que se conversar. Os postos de saúde, quem é o coordenador dos postos de saúde, com a equipe de epidemiologia, tem que se conversar. Aí eu falo para a senhora o que um chefe da epidemiologia me disse. Vai no postinho. Chegou lá no postinho, olha, Joyce, não me deixaram nem falar. Tive que vir embora. Fica feio. Então, a gente precisa saber dos protocolos, senhores. Como é que isso vai seguir? Falar, olha, nós vamos dar flexibilidade. Está se falando em flexibilidade, voltaram alguns segmentos do comércio, mas cadê o protocolo? Cadê em dizer que, olha, a gente vai chegar na bandeira, se chegarmos na bandeira vermelha, vamos ter que recuar. A população está insegura e nós ficamos inseguros também. Uma outra coisa que eu não sabia. Quem tem o teste positivo do Covid recebe uma medicação. Acho que é a base de cloroquina, né? Recebe a medicação. Mas quem está com sintoma e chega lá e não faz o teste, não é submetido ao teste, ele volta de lá com uma receita para compra de medicamentos. E aí vazou no Facebook, olha, os remédios que me receitaram custou R$140. Eu não estou trabalhando. Eu não consegui emergencial. Eu não consegui nem a sexta. Que dirá R$140 para comprar remédio. E aí, senhores? Por que não se faz um esclarecimento à população? E diz, olha, é no 5º dia, no 6º dia que a gente identifica. Mas vamos fazer o teste e aí a gente vê cidades que estão fazendo a testagem. Aí de falar para mim assim, não pode fazer a testagem assim, né, em massa. Mas quando Dona Uia faleceu, no quintal de Dona Uia, aí eles foram lá fazer a testagem. Por isso que eu estou pedindo da comunidade tradicional quilombola. Então, fica aqui a nossa preocupação, a minha preocupação, nessa questão, o selo turismo consciente é para que a secretaria, eu quero também parabenizar, porque a Secretaria de Turismo e Cultura, durante esse período pandêmico, também tem trabalhado dentro de um grupo de trabalho de projetos que estão, assim, há anos, precisando desenrolar, precisando acontecer. Regulamentação da atividade do bug, City Bug, que é uma coisa que a gente briga há anos, e eu estou vendo no grupo de trabalho que estão falando sobre regulamentar a atividade do Bug, City Tour, lá para frente, quando nós voltarmos com o turismo, está regulamentado. Regulamentação dos meios de hospedagem, eu estou vendo isso. Então, eu tenho que dar palmas ao trabalho por essas coisas que precisam mesmo desenrolar. Agora, esse selo, eu chamo a atenção para que a secretaria desenvolva, que é justamente para fazer com que o turista que venha para a cidade veja, olha, Búzios está seguindo os protocolos. Porque não dá, é como o juiz Dr. Rafael Badini, ele apresenta aqui os dados, que Búzios ele nos coloca 188 casos, mas a nível do estado do Rio de Janeiro são 372 casos. Né? O número de óbitos, nós temos aqui 5. E aí, senhores, eu fico na dúvida, porque nós soubemos de boca de um número maior do que 5. E outra coisa, a tenda de triagem, pelo amor de Deus, Búzios recebeu R$1 milhão. Nós tivemos aqui reunião com o Conselho de Cultura, que disse, Conselho de Saúde, Búzios recebeu R$1 milhão para fazer as tendas de triagem. Aí se colocou lá
na Policlínica da Vila Verde, que é o lugar de atendimento de especialidades, se colocou lá a triagem. Por que não fez em outro lugar? Sem contar a qualidade, porque parece uma barraca de traia. R$1 milhão. R$1 milhão. Aí a gente é cobrado, vereador. E com razão. Porque a decisão do juiz foi suspensa, mas tinham coisas ali que precisam ser cumpridas. As tendas de triagem, os testes, né, a testagem na população. Olha, 6 testes nos motoristas de aplicativo de van. Ótimo, excelente. E no meio desses, eu não sei quantificar, né, quantos, mas 10 estavam positivos, mas fizeram teste. Então tem que fazer os testes também nas comunidades tradicionais. Pescadores, quilombolas, os idosos, os pacientes de risco, ir na casa, fazer. Nós somos um município ainda pequeno. Nós somos um município que dá para gerir isso. Agora, se não tiver diálogo entre uma chefia e outra, a ponto de uma dizer uma coisa, o paciente chega lá e no lugar mandar embora, fica complicado. Fica complicado. Também falar dos ambulantes do município, porque nós vínhamos recebendo e conversando com os ambulantes, vemos acompanhando toda a movimentação dos ambulantes, e eles fizeram uma manifestação pacífica na prefeitura, e ficou marcada uma reunião. Eu quero dizer que o que foi posto na rede social de que as permissões dos ambulantes foram cortadas, foram suspensas, eu não tenho notícia disso. Porque se o prefeito quiser suspender todas as permissões, ele vai ter que fazer por decreto. Não pode fazer de boca. Está no decreto, se eu não me engano, é 1365, que diz lá que todas as atividades nas praias, por conta da pandemia, estão suspensas. As atividades temporariamente, no tempo da Covid, estão suspensas. Agora, as permissões estarem canceladas, não pode, de boca não, só se for por decreto. E eu não achei esse decreto. E se for feito por decreto, antes que o prefeito faça isso, converse, porque a Câmara pode suspender um decreto do Executivo. Nós podemos suspender um decreto do Executivo. Porque no meio do caos, no meio de tentar, né, tranquilizar, suspender, para depois criar uma dificuldade, então, sinceramente, eu acho que esse não é o momento. Então, fica aqui para a gente pensar e nessa reunião, né, próxima que vai ter também. Passo agora a palavra ao vereador Miguel Pereira, tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, vereadores, funcionários da casa e quem está nos assistindo no Face, bom dia. Eu quero falar sobre o meu requerimento. O que acontece? A gente vem tocando nesse assunto aqui já há tempo, né? Porque na hora das enchentes é um corre-corre terrível e tudo não passa de paliativo. Em 2014, mais precisamente, em 2013, nós começamos a fazer um projeto, né? Eu não era nem do setor público, trabalhava por minha conta, e nós fizemos um projeto para Sembraças, né, para as 2 elevatórias, com automação elevatória, tudo automatizado, tanto para o projeto 1 como o projeto 2, para desaguar Sembraças e desaguar também aquela área de Tucuns. São José, dali de Vila São José, Diocleciano,
Olívia Neto, Zé Rodrigues, Fausto Antunes, José Antunes, toda aquela área, Capão, né? Toda a área que alaga hoje, jamais alagaria se o prefeito tivesse feito a segunda etapa. Pois bem, foi feita a primeira etapa, com as 4 bombas, cada bomba 8 milhões de litros, automatizada, como estava no projeto. E a fase 2, que é ali da Rua Mercedes, foi feito apenas a compra das bombas, foi colocado um transformador de 150 kVA para poder a energia correta para aquela bomba, e não foi feito as instalações da bomba, a elevatória não foi feita, nem o quadro de luz, nem a automação e nem o gerador. Então, uns falam que foi 1 milhão e 600, outros falam que foi 1 milhão e 400, outros falam que foi 1 milhão e 500. Eu não tenho certeza qual foi o valor. Eu só tenho certeza que o valor daria para fazer as 2 etapas. Então, sobrou dinheiro aí para concluir. Então, o meu requerimento é para saber qual foi o valor real que foi estipulado para o serviço, quanto custou a etapa número 1, que é a etapa da bomba de 100 brasas, da elevatória número 1, e por que não terminou a elevatória número 2, já que com certeza sobrou dinheiro para isso. E é muito, por exemplo, na hora da enchente, todo mundo comenta, todo mundo fala, o prefeito vai para a rua, a máquina cava lugares que não precisava, porque com as bombas em funcionamento, ou seja, quando a água começar a subir, liga-se a primeira bomba. É 8 milhões de litros jogando fora. Se continuar subindo, arma a segunda, são 16 milhões de litros jogando. E se continuar subindo, são mais 8 milhões que arma a terceira bomba. São 4 bombas de 32 milhões de litros. Na primeira, no projeto número 1, 100 brasas, e no projeto número 2 também, são 4 bombas de 8 milhões, que dão um total de 64 milhões de litros jogando fora. A possibilidade daquela área alagar é 0,00. Então, por que não fazer para acabar de vez com aquilo que a gente vem falando sempre? Então, esse eu peço ao prefeito que mande para a gente esse projeto com os valores, por que não foi feito. E como eu tenho certeza que não vai ser feito esse ano mesmo, porque não vai dar tempo, até que se faça uma licitação. Aí nós queremos saber o restante do dinheiro, como é que foi, que se guardou para fazer no momento oportuno. A gente só quer saber disso para dar informações também para a população. E falando também aí, a presidente falou muito bem sobre o protocolo, né? A gente não sabe, a gente não tem notícia de protocolo nenhum. Porque nós votamos aqui que eu não gosto nem de citar isso, a cesta básica, por exemplo, né? Que ela está dizendo que teve idoso que reclamou, que não recebeu. Se o que nós votamos não foi nada daquilo, mudou-se o protocolo no meio do caminho, porque os 3.705.000 que nós votamos aqui era para crianças que estudavam na escola, mudou tudo. Então, querer falar de protocolo é muito complicado. O governo realmente ele não tem essa transparência, não vem a público explicar o que está fazendo. Então, o juiz está mais do que certo de suspender na pousada as diárias, né, que as pessoas fazem o seu check-in e as reservas, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E em relação a essa tenda lá da triagem, presidente, eu só posso imaginar que com o valor de 1 milhão, se foi utilizado para fazer aquilo ali, eu posso imaginar que após o diagnóstico, se for positivo, ele deve dar o kit também. A pessoa já deve sair dali com o kit debaixo do braço, né? Já deve estar tudo, né? Deve ser para isso tudo.
porque o que a gente viu lá foi umas 6 cadeiras, as minhas 2 tendas do projeto vereador no bairro que eu tinha, que não posso ter mais por causa da pandemia, é melhor do que aquelas tendas lá. Meu muito obrigado a todos, eram essas as minhas palavras. Vereador Cacalho, tempo regimental de 15 minutos. Passo, presidente. Vereador Newton César, tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, internautas, meu bom dia. Senhora presidente, venho aqui falar sobre algumas indicações que fiz no momento que eu estava em casa, né, acamado. Fiz a indicação ali de um redutor de velocidade ali naquele bairro ali da Boa Vista, né, que a gente fala também que é a Madeireira. Eu fui ao INEF fazer uma visita à escola do INEF e passando por ali a gente passa e vê que tem muito acesso ali, tem muitos veículos que entram naquela subida ali da Madeireira. Então a gente vê que muitos acidentes já aconteceram ali. Uma vez colocaram um quebra-mola que foi muito ruim, pessoas caíram ali de moto e tudo mais. Mas se faz necessário realmente ter uma atenção naquele local, porque acontecem muitos acidentes e a gente vê que precisa de um redutor de velocidade, não sei se um pardal, não sei se outro tipo de sistema para que possa ali frear um pouco a velocidade dos carros e que as pessoas possam, né, ter mais segurança no trânsito. Como presidente da Comissão de Cultura e Turismo, né, a gente está aí nessa luta para que a PEC 1075 de 2020, para que o presidente possa sancionar, né, a gente vê aí que vai ajudar muito, vai beneficiar os fomentadores da cultura no Brasil e na nossa cidade. Então veja aí, né, esse veto aconteça e que o presidente possa sancionar essa lei para que nossos fomentadores da cultura possam estar sendo beneficiados. Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e quero mandar o meu apoio àquelas que lutam por igualdade e voz nessa sociedade ainda machista e preconceituosa. Somos todos iguais e merecemos respeito sempre. Então, presidente, como presidente da Comissão também de Direitos das Mulheres, Crianças, Jovens e Idosos, quero convidar todos para segunda-feira, às 9 horas, acompanharem online o fórum, onde teremos participações de profissionais da saúde, da OAB, participações por vídeo de idosos, do Centro de Convivência dos Idosos. Será um momento muito importante e informativo, onde dicas e dúvidas serão tratadas neste fórum. A gente vai estar trazendo aí a nutricionista Alessandra, também a técnica de enfermagem, a Melise, que ela trata também de um idoso, vai estar falando ali sobre os cuidados, né, esses idosos. Professor de Educação Física, o Tony, e também a nossa Vitória, a amiga Vitória, que é psicóloga, e ela vai estar ali instruindo como que o idoso precisa, né, tratar e ter os cuidados com os idosos em tempos de coronavírus. Como que as famílias, vereador, precisam, né, e devam tratar esses idosos num momento tão delicado como esse. Então, convido aos demais vereadores, convido aí a toda a sociedade buziana para que possa estar ligado na segunda-feira, dia 29, às 9 horas, no nosso fórum de debate, cuidado com os idosos em tempo de coronavírus. Então, faça aí esse convite e quero dizer também, né, corroborar com o que a vereadora Joyce falou da questão das tendas. Se for disponibilizado R$1 milhão para que fossem instaladas tendas,
no nosso município, eu vejo que o Executivo não tem que mudar esse planejamento ao que foi ofertado pelo Estado. Então, a gente vê que nós precisamos, a comissão, junto com os demais vereadores, precisamos sentar e vermos uma ação que nós possamos fazer junto ao Executivo para que essas informações não fiquem soltas no ar. O deputado de Cabo Frio fez uma live falando sobre isso, e a gente sente muito. Eu não tinha nem conhecimento dessa questão de R$1 milhão que foi mandado para a cidade. Então, nós queremos saber, de fato, aonde foi empregado esse dinheiro. Haja visto que muitas pessoas, como a vereadora falou, vão ao posto, estão com sintomas e ali não é feito o teste rápido ou o teste de sangue e nem o SUAB. E a gente fica perguntando, nossa, se o protocolo diz, se a pessoa tem 2 ou 3 sintomas, tem que procurar a unidade de saúde para poder fazer o quanto antes o diagnóstico dessa doença que é tão terrível. Eu posso falar porque eu passei por isso, passei momentos difíceis que pensei até que não estaria mais com vocês, porque o momento realmente foi delicado, muito delicado. E a gente quer saber realmente de onde foi empregado esse dinheiro, essa verba de R$1 milhão. E aí eu convido os vereadores, junto da presidente, que já falou sobre isso, e nós estamos reunidos para realmente sabermos do Executivo aonde será empregado esse dinheiro, que realmente nós precisamos dessa segurança que nós hoje não temos. Muito obrigado, bom dia a todos. Coloco em votação a autorização para passarmos para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhora presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer referente ao projeto de lei ordinária de número 20/2020. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária de número 20/2020, relatório. O projeto em epígrafe de autoria do senhor Prefeito Municipal dispõe sobre acrescentar o parágrafo 4º no artigo 1º da Lei de número 922, de 20 de dezembro de 2011. Cabe a esta comissão, tendo em vista o disposto no artigo 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a análise constitucional e legal do presente projeto. Nesse interim, cumpre ressaltar que, no presente caso, o projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 22, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, pois trata de assuntos de interesse local. Quanto à iniciativa legislativa, o projeto se encontra de acordo com o artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à redação final, o projeto de lei atende o disposto à Lei Complementar de número 95/98. Tendo em vista acima exposto, opino pela aprovação do projeto de lei ordinária de número 81/2019, relatório Armação dos Búzios, 28 de maio de 2020. Vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho. Parecer. Diante do exposto, esta comissão acata de forma unânime ao relatório apresentado ao projeto de lei ordinária de número 20/2020, ao parecer Armação dos Búzios, 28 de junho de 2020. Comissão de Seguridade, projeto de lei ordinária de número 20/2020, relatório de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama, dispõe sobre acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei 922, de 20 de dezembro de 2011,
Na presente oportunidade, o projeto vem a essa Comissão de Seguridade, cabendo na qualidade de relator apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O presente projeto visa aprimorar a lei existente e, com o fulcro do Estatuto dos Servidores Públicos de Armação dos Búzios, lei complementar, de número 15, de 15 de janeiro de 2007, essa lei complementar institui o regime jurídico e aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Armação dos Búzios, obedecidos os princípios e as normas constitucionais e as disposições da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, no artigo 6º, estabelece os requisitos básicos para investidura em cargo público, entre eles o tema em epígrafe do inciso 6, que determina a aptidão física e mental. Ademais, menciona também o Estatuto, no artigo 15, parágrafo único, que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Fundamental também enfatizar que a nossa Lei Orgânica Municipal, no que cerne da questão, também menciona que os regulamentos dos concursos públicos observarão alguns critérios, entre eles, inciso 3, previsão de exames de saúde e de testes de capacitação física necessário ao atendimento das exigências para o desempenho das atribuições do cargo ou emprego. Data vênia, da mesma ótica da nossa Carta Magna, no artigo 5º, enumera requisitos básicos a serem preenchidos para o ingresso no serviço público, entre eles no inciso 6, que trata da aptidão física e mental. É importante ressaltar que ainda, conforme o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que determina que somente a lei pode impor requisitos para o acesso a cargos ou emprego público. Em suma, base também da súmula vinculante 44 Supremo Tribunal Federal, que preceitua a exigência de exames de habilitação de candidato para cargo público, só poderá ocorrer se prevista em lei. A jurisprudência do STF também para cargos e empregos públicos. Assim sendo, se houver lei em sentido material, um ato emanado do Poder Legislativo que expressamente autorize, além de previsão de edital de certame. Conclui-se assim a esse relator, portanto, que os exames e testes físicos e psicológicos são essenciais à seleção de candidatos qualificados que atendam às exigências pré-estabelecidas no edital. Além disso, tais avaliações corroboram com o princípio da eficiência, elemento básico para o interesse público, a qual a administração. Desta forma, tais exigências devem estar previstas em edital, bem como ter amparo no ordenamento jurídico. Somando-se a isso, tais exames devem ser compatíveis com o cargo a ser ocupado, sobretudo no que consta o vigor corporal e a disposição física para exercer as atribuições da função com presteza. Ante o exposto, naquilo que me cabe analisar, opino de forma favorável ao projeto de lei ordinária de número 20/2020, o relatório Armação dos Búzios, 24 de junho de 2020, vereador relator da comissão, vereador João Carlos Souza dos Anjos. Parecer diante do exposto, essa comissão acata por unanimidade ao relatório, ao projeto de lei ordinária de número 20/2020, ao parecer, Armação dos Búzios, 24 de junho de 2020. Senhora Presidente, feita a leitura dos dois relatórios referente ao projeto de lei de número 20/2020. Algum vereador deseja encaminhar essa matéria? Então, para encaminhar, é só para chamar a atenção aos nobres colegas que esse projeto de lei e o parecer a esse projeto de lei é sobre o processo seletivo dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde. Então, a gente estava aguardando isso já há algum tempo, porque em alguns módulos o número é muito inferior. A equipe geralmente é uma equipe de 4 pessoas, tem módulo que tem um só. Então, isso aí é uma situação esperada há 5, 6 anos já, se eu não me engano. Então, hoje está sendo encaminhado aqui o parecer pela aprovação. Então, a gente cobrou muito para que isso acontecesse, também o Conselho Municipal de Saúde, para que procedesse. A gente espera que não demore mais, né, mas que a gente já tenha aí esse processo seletivo, o edital de um processo seletivo para a contratação dos agentes comunitários de saúde, que são esses que ficam
nos módulos e que vão às casas em atendimento às famílias. Para encaminhar, senhora Para presidente. encaminhar, vereador Josué Tereira. Senhora presidente, aproveitando a oportunidade nessa manhã, para falar um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, desde 2017, senhora presidente, quando chegamos a essa casa, eu fiz algumas indicações, discursamos nesse sentido, justamente na questão dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde, porque até hoje algumas áreas ainda estão descobertas. Na verdade, agentes de uma área estão atendendo outras, tipo Arpoador, Boa Vista, aonde não tem um ACS específico, na verdade. Então, isso faz com que a atenção básica acaba sendo prejudicada, porque os ACS são importantíssimos, eles estão aí no dia a dia na casa desses moradores. Então, desde então, a gente vem aí falando com o Executivo da importância deles no que tange justamente dar uma melhor qualidade na atenção básica à saúde do nosso município. E esperamos que a partir da votação dessa lei, que esse processo seletivo possa ser colocado em prática o mais rápido possível para que possamos melhorar cada vez mais a atenção básica de saúde no nosso município. Obrigado, senhora presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador João Carlos Souza dos Anjos. Só para deixar registrado aqui, presidente, que o Executivo estava nos cobrando muito a questão dessa matéria, porque estava na comissão, não tinha chegado ainda na comissão de seguridade, e no momento que nós recebemos o processo, essa matéria, só para deixar bem claro, que no mesmo momento que recebemos, a comissão, de imediato, recebemos na segunda-feira esse projeto, e na terça-feira, ontem já estava em pauta. Para deixar claro que quando chega na comissão de seguridade, nós tentamos dar o máximo de dinâmica e celeridade possível para que possa ser votado, haja vista, vereador Newton César, do tamanho da importância dos ACS na nossa cidade. Muito obrigado, senhora presidente. Coloco em votação o projeto de lei ordinária de número 20/2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. São os requerimentos, né? Coloco em votação os requerimentos de números 14, 15 e 16 de 2020 em votação. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Coloco em votação a indicação de número 79/2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento 17, 19. Teve uma correção aqui, desculpa. Então, os requerimentos corretos são os de números 17, 18 e 19/2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Você vai fazer. Passamos agora para os 5 minutos finais. Convido o vereador João Carlos Alves de Souza, tempo regimental de 5 minutos. Presidente, vereadores, mais uma vez, bom dia. Presidente, eu confesso que fico feliz em ver agora essa casa tentando fiscalizar, tentando mostrar um bom trabalho aos munícipes de Armação dos Búzios. Só que a gente tem problema no município com esse governo há 7 anos e meio.
Nós perdemos, presidente, vários buzianos no hospital por falta de atendimento, por falta de medicamento, por falta de cirurgias, por falta de exames que levam meses e quando consegue a doença já está muito avançada. Esse problema que nós temos hoje não é da agora. O governo nunca prestou, nunca funcionou. A Câmara está atrasada nesse trabalho. Eu, como presidente, protocolei o impeachment porque eu sabia o que seria, a tragédia que seria esse governo continuar no poder. Infelizmente, não tivemos votos suficientes. Esse prefeito sempre teve mais de 80% de rejeição, de reprovação pelos buzianos. O problema não é da agora. Esse trabalho está atrasado. Esse prefeito tinha que ser cassado lá atrás, no primeiro ano de seu mandato. Um prefeito que conseguiu a reeleição através de liminar. Um prefeito afastado mais de 10 vezes. Um prefeito que já mostrava, um grupo político que já mostrava a intenção que tinha dentro de Búzios. Um grupo da Baixada Fluminense. Pessoas totalmente comprometidos com a corrupção em nosso município. O trabalho da Câmara tem que ser efetivo, autônoma, independente desde o primeiro mês de mandato. Tomar posições atrasadas significa mortes no hospital por falta de atendimento. Significa jovens nas periferias envolvidas no tráfico de drogas por falta de sala de aula. Esse governo não construiu uma escola em 7 anos e meio. Não acompanhou a demanda por vagas em escolas, em creches, fazendo com que a cidade chegasse no ponto que chegamos hoje. E não vamos conseguir reverter o caos que já foi feito, a destruição que já foi feita em 7 anos e meio. Esse é o problema. Nós temos que tomar posições, temos que ter posicionamento desde o primeiro dia do mandato. Eu sou oposição desde o primeiro dia que cheguei nessa casa e mantenho o meu posicionamento. Se dependesse de mim como presidente, esse prefeito não estaria mais aí. Todos sabem disso. Que colocou impeachment e não tivemos, infelizmente, a quantidade de votos suficiente. Fico feliz que hoje estamos tomando um outro rumo, mas que, infelizmente, muito atrasado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Algum vereador mais? Ninguém se inscreveu? Também faço os 5 minutos finais, só para considerar também a fala do vereador Cacalho, porque, de fato, vereador, a gente viu aí o impeachment que estava para acontecer logo no início de 2017. Naquele momento eu era vereadora de situação, e os vereadores que compunham o grupo dos 5 vereadores acabaram não votando. Então, acho que aquele seria o momento, já que tinham uma oposição de 5 vereadores e que não chegou ao consenso. Mas o que eu quero falar é que esse momento de pandemia é um momento para todos nós cobrarmos. Independente de bandeira partidária, independente de situação ou oposição. Todos nós temos que cobrar porque são vidas que estão em risco, são vidas que estão em jogo. É uma situação antes como nunca havia acontecido em todo o mundo e nós estamos vivenciando isso. E a gente vai ficar na guerrinha de poder? Não, a gente tem que unir os nossos esforços e buscar o ideal. O ideal é o que a gente está falando aqui, são os protocolos, é o plano de contingenciamento, que o município não fez ainda, mas está lá no decreto federal.
temos que cobrar, está no decreto federal. E isso é estados e municípios. Então, no mais, a gente tem que falar sobre isso, sim, independente de situação ou oposição, mas pensando todos como um só. Obrigada. Mais algum vereador? Então, não havendo mais nada a tratar, esta presidência encerra a sessão. Está encerrada em nome de Deus.